O Brasil tem mais de 50 milhões de jovens entre 15 e 29 anos. São diferentes sonhos, estilos de vida, descobertas, ideias sobre o futuro, diferentes realidades sociais, econômicas e políticas. Durante 3 dias, essas realidades foram confrontadas e debatidas no terceiro Encontro Nacional de Conselhos de Juventude, que aconteceu em Brasília. Mais de 200 pessoas de 25 estados brasileiros trocaram ideias e experiências. Uma oportunidade de conhecer o funcionamento dos conselhos de juventude pelos 4 cantos do país. O terceiro encontro, ele traz como um objetivo muito forte de a gente incentivar a formação dos conselheiros e conselheiras e para que os conselhos de juventude possam cada vez mais ter um papel central no desenvolvimento e na aplicação das políticas públicas de juventude. O debate usou como eixo 3 pontos essenciais: um balanço das políticas públicas de juventude ao longo dos 8 anos do governo Lula, o papel dos conselhos de juventude e os desafios e prioridades das políticas públicas de juventude para o próximo governo. Eu acho que o Conselho esse ano ele fez algumas coisas que foram muito fortes e acho que estão marcadas na história do Conselho. Primeiro, ele fortaleceu a própria rede de conselhos e o encontro é um exemplo disso. Acho que a realização do Pacto pela Juventude, que foi uma carta-programa apresentada a todos os candidatos, a presidente, a deputado federal, a senador, a deputados estaduais nas eleições, fortaleceu o protagonismo do Conselho também e, especialmente, o gesto do governo Lula, atendendo o pedido do Conjuve, convocando a segunda Conferência Nacional de Juventude. Não é possível governar um país do tamanho do Brasil sem a participação de todos em todas as instâncias. A OIJ, a Organização Ibero-Americana de Juventude, também participou do terceiro encontro de conselhos, mais um passo importante para a integração do movimento juvenil, uma das metas do Ano Internacional da Juventude. Para a OIJ, como um organismo internacional, participar deste tipo de atividade é muito retroalimenta a nossa visão das políticas públicas, da participação, do diálogo entre a juventude e o governo, entre as próprias organizações da juventude. O terceiro encontro, com certeza, foi um grande espaço para o diálogo entre os conselheiros de todo o Brasil. 87 conselhos municipais e 16 estaduais participaram das discussões. Se o Brasil institucionalizou a temática de juventude, se ampliou os espaços de participação, se implementou programas e políticas públicas que geraram oportunidade de milhões de jovens se inserirem no mercado de trabalho, na universidade, na escola técnica, terem formação e qualificação profissional. Ao mesmo tempo, nós sabemos que os desafios que se colocam no próximo período são muito grandes. Acho também que essa vai ser uma tônica, né? O processo de participação é uma coisa que não tem mais volta. E na política de juventude, participação é uma premissa para o processo acontecer, né, com legitimidade, com mais transparência, e a gente só tem a esperar e desejar bons resultados desse encontro. E essa longa trajetória passa por uma série de conquistas e desafios. A juventude brasileira ganhou voz e espaço por meio de programas, canais de participação e avanços nos marcos legais, especialmente com a aprovação da PEC da Juventude, hoje Emenda 65, que dá prioridade constitucional à juventude brasileira, além da institucionalização dos espaços de debates, como os conselhos e conferências. Uma forma da gente absorver demandas muito mais concretas sobre a realidade vivida pela juventude em realidades que talvez o próprio Conjuve não conviva. A gente está sempre trocando experiência, falando o que está rolando diferente, né? Como que a gente está se mobilizando na nossa região, e isso é muito positivo para a juventude. As rodas de conversa foram uma oportunidade para dividir os problemas que fazem parte do dia a dia de quem luta pela garantia de direitos e oportunidade plena. Para fazer uma avaliação mais fina, concreta e objetiva, é necessário reforçar a institucionalidade das políticas de juventude. O que é que trata isso? Trata isso de orçamento, trata isso de melhorar as estruturas executivas de juventude, são as secretarias e coordenadorias. Isso passa por ter um diálogo melhor da união dos estados e dos municípios acerca de um pacto de como fazer política de juventude. Então se passa de toda uma articulação que tem que ser feita pelos 3 entes federativos
para que isso possa melhorar. O principal desafio do próximo período, os dois, na minha opinião, é a construção da conferência. A Conferência Estadual de Juventude deve ser um momento de reenergizar a política pública de juventude na Bahia e a aprovação do Plano Estadual de Juventude. Com a valorização dos movimentos sociais e, em especial, do movimento juvenil, foram dados os primeiros passos ao longo dos 8 anos do governo Lula. O ministro Luiz Dulce lembrou da expansão do diálogo entre a sociedade civil e o Estado. Foi deflagrado um vasto processo de interlocução entre Estado e sociedade, entre governo e movimentos sociais, dos mais diferentes setores, centrais sindicais, movimentos de trabalhadores rurais, movimentos de juventude. Os movimentos não atuaram apenas no seu setor, fazendo reivindicações setoriais. Passaram a ter um diálogo político com o centro do governo. Para estimular a reflexão e solução de problemas comuns aos conselhos, os participantes se dividiram em grupos durante uma tarde inteira. Entraram em pauta temas como a ampliação dos conselhos, o fortalecimento de marcos legais, integração do desenvolvimento nacional com a sustentabilidade, além das prioridades na política pública de juventude nos próximos anos. Cada rodada de conversa contou com a colaboração de facilitadores, que faziam as provocações e incentivavam o debate entre os conselheiros. Saíram algumas sugestões, né, assim... Uma delas, por exemplo, a necessidade de articular parcerias com outros atores, né, como o Legislativo, o próprio Judiciário, o Ministério Público. Então, atores que são importantes para fortalecer essa atuação do Conselho, principalmente nesse campo da incidência nas políticas públicas. As sugestões foram expostas no último dia de encontro, em cartazes espalhados pelo auditório, para que todos tivessem acesso às informações. Na hora que a questão vira uma questão de agenda pública, aí sim o Estado age, né? Antes disso o Estado não age. E se a gente não pressionar, o Estado não age também não. As prioridades para 2011 fizeram parte do pensamento coletivo durante todo o encontro. Como principal consenso, foi abraçada a tarefa de construir ampla e representativa segunda Conferência Nacional de Juventude. Que a gente pretende com esse processo o fortalecimento aí das instituições democráticas e o próprio conceito de democracia e de democracia participativa no país. A sensação que fica é que o encontro não terminou. Os conselhos prosseguem. Na bagagem, mais ensinamentos, novidades, projetos, novas lutas. Para que a gente possa tornar esse documento, que é um documento síntese, um documento de força, para que aponte para o rumo das políticas de juventude nesses próximos 4 anos. Se alimentaram bastante de informação, bastante de troca de experiência, e isso vai qualificar muito a atuação deles nos municípios e nos estados aqui que eles representam. E eu sinto que eu vou embora desse encontro muito mais feliz, porque eu aprendi absurdo. A oportunidade que eu tive de participar de alguma maneira dos movimentos de juventude foi nesses últimos 8 anos.